Como é que nós temos que lidar com aquelas pessoas que são ricas? Será que nós devemos esquecer delas e focar em quem realmente, entre aspas, tem interesse no Evangelho? Muitas pessoas acham que os ricos já têm tudo o que eles precisam e que eles não sentem falta de ouvir a palavra de Deus e nem têm o coração aberto a isso. Nesse vídeo, nós vamos estudar um capítulo escrito por Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, que trata justamente do ministério em favor dos ricos. Antes da gente começar esse assunto, lembre-se que esse aqui é um canal do YouTube e que é muito importante você deixar o seu like, também você curtir esse vídeo para que ele aumente a sua relevância e outras pessoas possam chegar até esse canal. Se você também não conhece nada daquilo que a gente tem produzido por aqui, aproveite e confira as nossas playlists, porque você vai ver vários assuntos, vários temas importantes e certamente vai achar ali alguma coisa que interesse você e que você queira estudar mais a fundo. Também é muito importante você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque assim você também ajuda a divulgar o nosso trabalho. Dito tudo isso, que faz parte aí do combo do YouTube, vamos ao nosso tema. Como eu já mencionei, o estudo vai se concentrar no livro A Ciência do Bom Viver, mais especificamente no capítulo 14 desse livro. Eu preparei aqui um material, tenho diante de mim aqui as informações básicas e eu resumi esse capítulo e organizei as ideias. Então a sequência não é exatamente a mesma que aparece no livro. As informações foram agrupadas e sistematizadas de uma maneira muito simples para tornar mais didática esta apresentação. Por isso, eu recomendo que você leia esse capítulo, A Ciência do Bom Viver. Se você quiser, aproveite e leia o livro inteiro porque ele é maravilhoso. Mas, se você tem interesse nesse assunto, leia apenas esse capítulo. O livro A Ciência do Bom Viver está disponível no site da Casa Publicadora Brasileira. Mas também você encontra capítulos desse livro de forma online nos sites oficiais da igreja. E eu recomendo aqui o site que tem todo o material de Ellen White, chamado Ellen White Writings. Esse site está disponível em várias línguas, você pode encontrar materiais de Ellen White, inclusive em português. Então, o capítulo 14 do livro A Ciência do Bom Viver se chama O Ministério em Favor dos Ricos. E a primeira coisa que eu extraí desse livro aqui, que é muito importante, é que Deus quer salvar os ricos. E alguns pontos aqui mencionados pela autora merecem destaque. Entre eles, as sinceras pessoas entre os ricos, gente que simpatiza pela igreja. E o capítulo abre justamente com um exemplo, o exemplo de Cornélio que você encontra no livro de Atos. Ele não estava ligado à religião judaica, mas Deus lhe enviou uma mensagem direta do céu por meio de Pedro, para que ele fosse instruído a respeito de Cristo, a respeito de quem ele não estava familiarizado. Por mais que os judeus, os líderes religiosos daquela época, pudessem considerar Cornélio um pagão e desprezá-lo, Cristo tinha muito interesse nele e por isso enviou alguém para instruí-lo. Uma outra coisa é que geralmente a igreja tem tradicionalmente falado do trabalho em favor dos pobres, mas se pouco fala a respeito do trabalho em favor dos ricos. E Ellen White diz que são eles que justamente necessitam de mais orações da nossa parte. E aqui é interessante que ela dá alguns motivos pelos quais a gente deve considerar por que os ricos necessitam desse trabalho especial, por que eles necessitam tanto de oração. Então já vimos que há pessoas sinceras entre eles e também que eles necessitam de oração. Agora vamos entender o porquê que os ricos necessitam de oração. Primeira coisa, porque eles são oprimidos pela insatisfação. Pois é, você pode pensar assim, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse uma casa na praia, se eu tivesse um carro do ano, se eu tivesse dinheiro para viajar e fazer o que eu quisesse, eu seria uma pessoa feliz. Acredite você ou não, há pessoas que têm dinheiro para fazer tudo isso e muito mais, coisas que a gente nem sequer sonha que é possível fazer. Mas as pessoas não são realmente felizes, porque não é a riqueza de alguém, não é a quantidade de dinheiro que ela tem na conta bancária que traz a felicidade. Isso pode parecer um clichê, mas é verdade. E existem muitas pessoas em depressão, muitas pessoas se entregando ao vício, e a gente vai falar mais sobre isso, justamente por causa dessa
insatisfação. Uma outra coisa que Ellen White descreve aqui é que poucos têm uma vida religiosa. E por que isso? Em grande parte porque não vem benefício em estar na igreja. E também alguns não sentem essa necessidade. Ela usa uma comparação aqui, ela diz que os que estão no vale, aqueles que estão enfrentando as lutas ordinárias da vida, as dificuldades, eles sentem essa necessidade de ir até Cristo, de buscar algo além, de procurar um apoio espiritual. Mas aqueles que estão nos altos montes, esses não sentem essa necessidade. Para eles, parece que está tudo bem e a tentação do orgulho é muito forte. Mas mesmo aqueles que estão no alto vão acabar caindo. O ser humano sozinho, ele não consegue ter satisfação e ele precisa buscar a Deus. E é necessário que mesmo aqueles que são ricos sejam conscientizados dessa necessidade. Isso porque, um terceiro ponto, é que essas pessoas possuem pesados fardos e estão muitas vezes amarradas, presas pelas conveniências. Ser grande, estar no topo, exige muito trabalho. Manter uma vida de alto padrão, no luxo, na riqueza, isso exige muita dedicação. Muitas pessoas têm gasto toda a sua energia para conquistar esses sonhos, para estar no topo, para usufruir dos prazeres desse mundo. E isso tudo gera um estresse, um desgaste muito grande. E você comumente vai ouvir aí de histórias de pessoas que foram chefes de grandes organizações, CEOs, pessoas que estiveram aí governando países ou pessoas que estiveram lidando com equipes de alto desempenho, e o estresse dessas pessoas é muito grande. Isso geralmente gera problemas de saúde a curto, longo e médio prazo. Melhor dizendo, acho que seria comentar a curto, médio e longo prazo. Essa é a ordem normal. Mas seja como for, sim, existem esses fardos. E tem uma citação aqui que eu separei, que Ellen White comenta: o cálice mais difícil de conduzir não é o que se acha vazio, mas o que está cheio até as bordas. E é este que de mais cuidadoso equilíbrio necessita. A aflição e a adversidade trazem decepção e dor, mas é a prosperidade que mais perigo oferece à vida espiritual. Uma quarta razão pela qual os ricos necessitam de oração e de cuidado é que eles são cercados pelas tentações dos vícios, o que a autora aqui chama de perigos morais. E claro, quando você tem tudo à sua disposição, há o risco de você não saber se dominar. Alguns jogadores de futebol, por exemplo, perderam a carreira porque no auge acabaram se entregando às drogas, à prostituição, à vida de baladas com mulheres, e tudo isso acaba corrompendo a vida e trazendo prejuízos espirituais. A pessoa não é feliz com esse estilo de vida em excesso. Talvez ela tenha muita satisfação carnal, mas isso não é felicidade, não pode ser confundido com felicidade. Então, em virtude disso, por essas 4 razões que nós vimos aí, os ricos necessitam de oração. Toda essa primeira parte do capítulo é para conscientizar que os ricos precisam desse trabalho espiritual feito pela igreja. Mas agora, a autora vai falar para a gente como realizar esse trabalho, o que a igreja tem que fazer para, de fato, ter esse olhar especial às pessoas ricas. E a primeira coisa que ela fala aqui desse trabalho com os ricos e dessa necessidade de fazer apelos pessoais a eles é que é necessário ter intencionalidade. Não pode ser uma coisa casual, um contato assim, muito de vez em quando. É preciso muito esforço para alcançar as pessoas ricas, é preciso muita insistência, porque de forma natural elas já têm as suas barreiras. E um comentário de Ellen White aqui que reflete a realidade é que essas pessoas são de difícil acesso. É difícil encontrá-las, é difícil comunicar-se com elas, é difícil, de fato, mostrar a elas a necessidade que elas possuem. E existe um verso aqui de Jesus que é lembrado ao longo do texto, em que existe uma comparação. É mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Esse texto de Jesus, ele mostra de forma hiperbólica a dificuldade de um rico se converter, mas ele não está falando de impossibilidade, ele está falando de dificuldade.
porque, de acordo com o Salmo 145, o Senhor está perto daqueles que o invocam. E essas pessoas ricas, aflitas, com tantas coisas para fazer, se elas se lembram de Deus, se elas são conscientizadas da necessidade de buscar o Salvador, e se de fato o fazem, Deus também poderá salvá-las e estar perto delas. Então é importante a gente lembrar disso. A segunda coisa é apresentar os princípios da verdadeira temperança à luz do desígnio de Deus para a humanidade. Ou seja, as pessoas ricas, nós vimos, elas correm o risco de entrar em tentações, de viver em excessos, de se entregar ao vício. E é importante que elas conheçam o plano de Deus a respeito do cuidado com o corpo, dos princípios de saúde, como viver uma vida equilibrada, feliz, como ter uma família saudável, harmoniosa. Então é importante que isso seja apresentado para elas, de acordo com o plano que Deus tem, um plano espiritual, de nos salvar, de nos fazer viver uma vida qualitativamente muito superior. Apresentar também a elas, dentro dessa perspectiva aí, um terceiro ponto, não só a abstinência total, destinada à necessidade de servir como mordomos de Deus. Se essas pessoas entendem que elas têm uma responsabilidade por serem ricas, por terem mais recursos, e que elas podem aliviar os pobres, elas vão poder servir. E não há problema nenhum de continuarem ricas, porque a riqueza não é pecado. A própria Bíblia descreve para nós que não é a riqueza em si, mas o amor à riqueza que é a raiz de todos os males. E Ellen White nos lembra também desse texto do apóstolo Paulo. Portanto, o pecado aí é usar tudo para si mesmo. Mas se você é rico e ajuda a servir a outros, não há problema. Deus confiou essa riqueza e se ela foi adquirida de forma honesta, justa, isso não é pecado. É um dom de Deus e ele deve ser usado para a glória dele. E, claro, se a gente não faz isso, o texto explica que se desenvolvem em nós os atributos de Satanás e não os atributos de Deus. E aqui existe também uma citação de um texto de Paulo que está em 1 Timóteo 6, 17 a 19, manda aos ricos desse mundo que não confiem nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Uau, que texto, né? Esse texto mostra para a gente aí que o problema não está na riqueza, mas na forma de usá-la, a perspectiva com que se trabalha e como você realmente pode ser rico e servir a Deus ajudando o próximo. E claro, muitos, diz Ellen White, corresponderão quando eles entenderem o que Deus espera deles. Uma penúltima razão, aliás, uma penúltima forma de trabalhar com essas pessoas ricas é apresentar o Evangelho em sua simplicidade. E aqui tem um texto que eu tenho citado durante anos e que é um texto muito importante. E ele fala justamente o que Deus espera e ele apresenta até um caminho que não é o mais comum. A gente geralmente, quando vê trabalhos em favor de classes mais altas, a tendência é fazer um caminho contrário daquilo que está sendo indicado nesse texto. Mas vamos ao texto. Olha o que ele está dizendo, como Deus espera que o trabalho seja feito. Muitos supõem que para se aproximar das classes mais altas é preciso adotar uma maneira de vida e um método de trabalho que se harmonizem com seus fastidiosos gostos, uma aparência de riqueza, custosos edifícios, caros vestidos, equipamentos e ambiente, conformidade com os costumes do mundo, o artificial polimento da sociedade e da moda, cultura clássica, as graças da oratória são considerados essenciais. Então, são elencados aqui elementos que, de acordo com algumas pessoas, deveriam fazer parte de um rol de coisas para se colocar em prática para alcançar os ricos. Então, se eu quero alcançar os ricos, eu tenho que fazer todas essas coisas. Mas, de acordo com a Ellen White, a avaliação que Deus revelou a ela, isso é
um erro. O caminho dos métodos do mundo não é o caminho de Deus para alcançar as classes mais elevadas. O que na verdade os tocará, olha bem, note bem isso, o que na verdade os tocará é uma apresentação do Evangelho de Cristo feita de modo coerente e isento de egoísmo. Então Deus não quer que a gente se adapte, que a gente ofereça edifícios custosos, que a gente comece a usar roupas na moda, que a gente siga o caminho desse mundo. Deus não espera isso do seu povo. Deus diz que o que vai atrair as pessoas ricas é a apresentação do Evangelho em sua simplicidade. É o trabalho pessoal, é o contato coração a coração. É isso que vai fazer a diferença. E Ellen White até cita aqui o caso de Paulo em Atenas, no Areópago, quando Paulo fez um discurso elaborado, citando filósofos da época, e ele cita aqui Arato na obra Os Fenômenos, e ele usa assim termos rebuscados, mas ela diz que, embora o discurso de Paulo tenha todos esses elementos, ele teve pouco efeito. E Paulo mesmo, depois disso, entendeu que ele deveria partir por uma abordagem mais simples, apresentar a Cristo em sua simplicidade, apresentá-lo de forma direta. Não é para combater a lógica com a lógica, o discurso com o discurso. Ellen White não está adotando aqui, e eu demorei um pouco para entender isso, uma postura anti-intelectual. Eu tenho percebido que, ao longo dos anos, o que a autora quer dizer é que sim, nós devemos estar bem preparados, devemos ter cultura, devemos estar dispostos a usar o conhecimento para alcançar a Deus. Mas, na nossa abordagem com as pessoas, de uma forma geral, temos que ser simples, prudentes, diretos, e isso vai ter mais eficácia. E por último, Ellen White fala que nós devemos crer em milagres, porque ninguém está fora do alcance de um Deus todo-poderoso. Deus movimenta o seu espírito por toda parte, e onde há pessoas sinceras, elas vão ser recolhidas, impressionadas e tomar a decisão delas em favor do Evangelho. Só a eternidade, portanto, é que vai revelar o fruto desse trabalho com as pessoas das classes mais elevadas. E, portanto, a gente não deve desanimar ou desistir disso daí. Pelo contrário, confiar que Deus está à frente e que Ele vai usar pessoas que queiram fazer esse trabalho, que têm habilidade para fazê-lo, para alcançar aqueles que pertencem às classes ricas, às classes mais elevadas socialmente falando. Esse capítulo ele tem muitos insights interessantes, mas para mim, o que ele demonstra, e eu posso resumir em 3 pontos, é, a primeira coisa, nós devemos trabalhar por todos, que claro, alguns vão se especializar mais em alcançar os ricos, outros em alcançar os jovens, outros em alcançar pessoas que estejam vivendo num contexto de religiões não cristãs, enfim, todos devemos agir como missionários, mas Deus nos chama para alcançar as pessoas, inclusive os ricos, não devemos ter medo de trabalhar por eles. A segunda coisa que eu aprendo nesse capítulo aqui é que todas as pessoas, uma vez alcançadas, elas vão servir a Cristo. Então, as nossas experiências anteriores de vida, de formação, elas podem ser usadas. São elementos que Cristo agora vai refinar e utilizar para o seu trabalho. Então, uma pessoa rica pode ser uma bênção nas mãos de Deus, se ela se compromete com o verdadeiro Evangelho. E a última coisa aqui que eu destaco é, para fazer a obra de Deus, temos que fazer como Ele orientou a fazer. Não adianta querer fazer a obra de Deus seguindo autor A, autor B, tais influencers ou influenciadores, né? Não adianta seguirmos tendências. A orientação de Deus é clara e nós adventistas temos o privilégio, temos que ser humildes diante desse privilégio de receber luz especial para esse tempo. E, portanto, se temos luz, precisamos agora estudar essa luz e colocá-la em prática. O que você acha de tudo isso? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo caso você não tenha feito isso e também de compartilhar com seus amigos. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. My Father is omnipotent, on that you can rely, a God of might and miracle.
is written